Restam 27 minutos para as 11 da manhã. Bem-vindo, estimado telespectador. Sábado 26 de fevereiro de 2022. A venda ambulante continua a ser um grande problema para a organização das ruas e mercados de Luanda. Afinal, vários vendedores preferem estender os seus negócios na via pública para a maior facilidade de conseguir clientes, segundo eles. No entanto, há uma contrapartida, as ruas ficam congestionadas, como é o exemplo da rua 10 de dezembro, no distrito urbano do Benfica, e também a via da Rotunda da Camama para o Calemba 2, onde centenas de vendedores estendem um negócio à beira da estrada e automobilistas chegam a enfrentar dificuldades para transitar naquela estrada. A nossa equipa de reportagem esteve no local e ouviu as vendedeiras, estas que alegam falta de mercado para fazerem ou exercitarem um negócio. Já há algum tempo que é notório a desorganização de vendedoras na Rotunda do Camama, sentido Calemba 2, uma via que é bastante fluente pelo comércio existente na área. Transientes lamentam o facto de não terem espaço para se deslocar e reclamam os transtornos causados. Tinham que trabalhar mais acerca de mercado para colocar a senhora, para não estar aqui impedir as pessoas, umas pessoas que saem do Calemba 2, que vão para a Rotunda do Camama, saem da Rotunda do Camama para o Calemba 2. Fica mesmo impedida a passagem? Sim, sim. Até em relação, tem noutras horas, lá para as 12, fica mais pior, porque as pessoas já estão atrasadas para ir para a universidade ou para a escola. Vai mais esse transtorno todo, a pessoa já está saindo de casa com a cabeça um pouco estressada, chega aqui, fica mesmo muito constrangido. O Sr. Venâncio, que todos os dias usa a mesma via, diz que não há organização por parte das vendedoras, que quase sempre há desavenças entre as mesmas, lamentando os acidentes que têm ocorrido e que agentes da ordem pública nem sempre conseguem controlar. No meu ponto de vista, eu gostaria que adotasse uma medida em tirar aqui as senhoras para eles deixarem fazer as vendas informais aqui, porque é proibido. E algumas vezes a própria polícia tem presenciado, em vez deles manterem a ordem e tranquilidade, aqui passa confusões entre eles, vendedores das vendas informais, e muitas das vezes aqui tem causado algumas incidências por causa de fazer a barreira da passagem. Isso teriam que fazer para providenciar as coisas, para evitar mais coisas, esses transtornos que as senhoras que têm realizado as vendas informais, que eles têm causado para nós, que somos penhões que temos passados aqui. Isso não seria um local para fazer esse tipo de atividade, porque aqui não permite mesmo, é numa rotunda e é paragem ao mesmo tempo. Dona Maria Coelho, vendedora no local, faz referência à falta de espaços para fazer as suas vendas, que não há mais mercados naquela zona e por este motivo está a comercializar os seus produtos no passeio. Estamos a vender aqui no passeio porque nós vendíamos aqui onde está as tendas, mas os fiscais tiraram, meteram as tendas e nós também, para não ficar sem vender, preferimos vender aqui ao lado da estrada, não temos sítio onde vender, também não podemos ficar sem vender, nós temos filhos para sustentar, para pagar propina. Sim. A administração não fala nada, não arranjou sítio que é para nós vender. Mas vocês correm risco de vida? Corremos sim, senhora. Todo mundo aqui que vende aqui, estamos de concreto mesmo que nós aqui estamos em perigo, vendemos mesmo num perigo, é só Deus. Estamos aqui porque não temos o mesmo sítio para vender. Vendedor há mais de 2 anos na zona, Raimundo Tomás diz que o motivo que o leva a estar nos passeios e nas vias públicas é a falta de lugar dentro do mercado existente no mesmo local e clama por ajuda às autoridades de direito. E ao lado das vias públicas também é um risco de vida, sabendo que aqui é um local tão apertado e há pessoas que
atrapalham-se no momento da travessia. Também houve sempre motoristas que podem tropeçar-se e é um risco para nós aqui ao lado da estrada. Seria bom tiver um outro local ausente da estrada principal e assim estaremos mais prevenidos. Não precisam de mais mercado? Sim, precisamos de mais mercado para acabar com essa situação. Senão aqui estamos mesmo muito mal. Esse é um risco de vida. Aqui estamos no meio da estrada, não tem como. Depois é uma rotonda, não tem como. Estamos mesmo mal. Precisamos de uma ajuda do governo, arranjar um outro local para nós e também para proteger os de restos que vêm. Pois é, ali está a situação dos mercados. Paulo Nascimento é o nosso convidado para analisar este assunto. Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luís. E bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham a essas horas. Então, veja lá, parece que a anarquia nos mercados vai demorar mais tempo do que pensávamos. Sim, Luís Afonso. A venda ambulante e a venda desorganizada em Luanda, mais uma vez, vem mostrar a fragilidade que Luanda tem. Qualquer dirigente que tivermos em Luanda vai ter uma governação com muita dificuldade, fruto destes problemas. E tudo isto porque o problema da venda ambulante e da venda desorganizada não é apenas um problema do governo provincial de Luanda, porque o governo provincial de Luanda, por si só, não consegue dar solução a esses problemas. Aqui há que dizer, de antemão, que combater a venda desorganizada tem que ser uma medida imediata, ou seja, há que se pôr fim a essa venda desorganizada. Por quê? Porque ela, de um lado, espelha-nos que há uma fragilidade por parte das administrações. As administrações não têm tido competências para travar a venda desorganizada. A venda ambulante é outra situação. Por quê? A venda ambulante e a venda desorganizada mostra aquilo que é o problema de pobreza que o país tem e, do outro lado, mostra aquilo que é a falta de desemprego. A falta de emprego, no caso. A falta de emprego. O que podíamos começar a olhar como forma de combater as dificuldades? Primeiro, a descentralização das pessoas. Temos que acabar com essa coisa das pessoas saírem das suas províncias para virem em Luanda e, sobretudo, vir fazer esse tipo de negócio, esse tipo de atividade. Não que a venda ambulante seja um mal de todo, porque, de forma honesta, as pessoas estão a sustentar a sua família e estão a ganhar seu ganha-pão. Angola não é o único país no mundo que tem a venda ambulante, mas a venda ambulante em grande escala é um mal e a venda ambulante de forma desorganizada é um mal maior. Então, Luanda tem o problema de mau cheiro e esse mau cheiro é muito resultado da situação da venda ambulante desorganizada e do lixo. E por que afirma-se isso? Quando há muita gente na rua e as pessoas que estão ligadas a esse tipo de prática passam passam muito tempo na rua, muitas horas na rua. Essas pessoas têm necessidade básica. Onde é que essas pessoas, quando estão na rua, fazem as necessidades básicas? Uma vez que em Luanda não temos os balneários públicos, os vendedores ou as pessoas que estão ligados a essa atividade fazem a sua necessidade na rua, ao ar livre ou relento, ou podem às vezes esconder-se para fazer as necessidades, mas depois o defeito, isto fica exposto. Um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, depois começamos a ter a situação que temos hoje, que é a situação, por exemplo, que vive-se hoje na rua de São Paulo. Quem liga a ENDE, a Oicine São Paulo, o final da Sinal da Câmara, o princípio do Quicombo, aquela zona toda, para quem passa lá, vai dar conta que está mal. Tão mal, que os moradores dali começam a vender as suas casas, abandonar as casas, vendendo ou alugando. O que faz com que chama-nos a atenção a todos nós, porque isso é uma questão de segurança pública. Saúde pública. Saúde pública. E agrava-se pelo facto de o tipo de vendas ou tipo de negócio que as pessoas comercializam. Hoje, em pleno século XXI,
era quase aceitável as vendas de carne e peixe serem feitas ao ar livre. É verdade que temos aqui problemas depois também internos, que é problema que nós próprios devíamos ver onde estamos a falhar como cidadão e o próprio Estado. Mas a questão, por exemplo, que os vendedores apresentam como ausência de mercado, não é bem verdade que o número de mercado iria resolver esse problema, porque existem mercados que estão vazios porque os vendedores decidem sair do mercado para ir para a rua. Por quê? Porque os clientes primeiro estão na rua. E aí dizer que também é um problema nosso. Nós temos problema de educação. Por quê? Porque o angolano ainda tem o hábito e a cultura de comprar as coisas em qualquer sítio. E depois agrava-se pelo fato de haver a concorrência desleal. Quem vende dentro do mercado paga a ficha, paga um imposto, paga uma taxa. Quem vende na rua não paga nada. Então chega uma altura que o mercado fica vazio porque na rua vende-se mais e sem custos. Certo. Então, vê, a questão do mercado é pouco, se calhar é, mas em vez de aumentarmos o mercado em Luanda, com a diversificação da economia, e quando falamos de diversificação da economia, não estamos falando no sentido de diversificar a economia e centralizar tudo em Luanda. Com a diversificação da economia, cria-se postos, indústrias nas outras províncias, cria-se universidades, hospitais nas outras províncias. O que é que vai fazer? As pessoas, como estão mesmo à procura de emprego, de melhores condições de vida, cada um vai à procura de onde tem a oportunidade. E vamos aqui imaginar. Outro problema é que o Estado tinha que acabar com essa coisa de transferências. Porque quando o indivíduo vai recrutar ou vai fazer concurso público na província e depois pede transferência para Luanda, traz de novo aquele que é o grosso das pessoas ou da população para Luanda. Então vamos lá, solução. Ou para esse problema, como é que íamos analisar? Primeiro, o Estado tinha que começar a descentralizar as coisas. Os concursos públicos, o maior número de técnicos, funcionários, pede-se para Luanda. Também entende-se porque em Luanda, a saúde é em Luanda onde tem mais problemas de saúde, as escolas é em Luanda onde tem mais pessoas, é que tem mais escola. Mas se criarmos universidades fora de Luanda e haver vaga, as pessoas que não conseguirem vaga em Luanda vão ter que ir para lá. Logo, estamos a aliviar aquilo que é a situação de Luanda. O mesmo acontece com a venda ambulante. A venda ambulante só existe um grande número porque não é emprego. Porque acredito, e depois tem aqui pessoas que não conhecem o que é um outro emprego, uma outra atividade, porque sempre tiveram a venda ambulante como a sua atividade principal. Não é um mal. A venda ambulante não é um mal como todo. Por quê? Porque desde os tempos remotos nós sempre tivemos a venda ambulante, até porque há atividades que nunca vão deixar de existir. Por exemplo, o engraxador, o vendedor de jornal. Existem aquelas atividades que, por si só, nem criam o obstáculo para a própria sociedade. Qual é a fotografia que Luanda hoje tem? Antes, era uma fotografia de dia e de noite uma outra. Ou seja, as pessoas só vendiam de dia e de noite as cidades ficavam vazias, as zonas ficavam vazias. Hoje, estamos a ter um outro fenômeno. Até de noite, temos vendedor. E o caso do Camama é igual. Tem pessoas que arrumam suas bancadas ou pegam nos seus negócios, vão vender a partir das 20 horas e passam toda a noite a fazer a venda. O que começamos a ver é que, afinal de contas, a coisa está a ficar séria. A forma de resolvermos essa situação, e uma das melhores formas de resolvermos essa situação, não é atacar nas causas, nas consequências, é nas causas. E as causas é esta, é como? Primeiro, Luanda tem um problema, mas a solução tem que vir lá em cima. Olhar para Angola, porque o executivo, quando olha para o país, ele olha de cima para baixo. E ele consegue ver que Luanda tem o grosso modo das pessoas, está a maior concentração. E ele podia fazer como se de uma jogada de xadrez passasse. Era criar o que traz as pessoas aqui e pôr noutros postos. Quando começar a fazer isto, como as pessoas seguem aquilo que é as condições, as pessoas estão atrás de melhores condições de vida, as pessoas vão tentando seguir o ritmo das E às vezes não vai precisar grandes manobras, não vai precisar aqui grandes medidas por parte do executivo. Temos situações que devíamos começar a olhar. Por quê? Porque hoje há muita gente concentrada nos mercados. E dizer aqui, fez um estudo que a nível dos mercados nacionais, o Asa Branca
o Asa Branca é um mercado ligeiramente mais organizado dos demais. Primeiro, se fores para lá, tem um estacionamento para pôr o carro e garante-se a segurança. Às vezes que vamos para lá, conseguimos ter, pelo menos, as nossas viaturas salvaguardadas. Conseguimos deparar com situações diferentes dos demais mercados. Mas isso deve-se também às políticas da administração. O que quero dizer que devemos enaltecer o trabalho do administrador daquele mercado. Também é preciso, aquilo é um trabalho conjunto, a administração local e a administração do mercado. Mas aquele mercado, dos mercados que nós temos a nível da província de Luanda, é dos com menos problema. E nem por isso é um mercado distante dos demais. Temos a situação do Kikol, temos a situação dos Kwanza, temos a situação do mercado, o próprio mercado de São Paulo. Se olharmos para a fotografia desses mercados, vamos dar conta que esses mercados estão a mostrar que realmente a administração não tem punho, não tem tido respostas exatas para combatermos essa dificuldade. Porque dentro dos mercados saem os vendedores, saem às ruas e ali mesmo criam também cenários de lixo Sim, a venda desordenada também leva o lixo desordenado, porque é possível produzirmos lixo, mas colocá-lo em sítio próprio para facilitar também o serviço de recolha. Só para vermos como é que a venda desorganizada e os ambulantes estão a ganhar terreno ou estão a ganhar espaço face à administração. A proibição da circulação dos taxistas no São Paulo é uma medida que a administração teve que aplicar ou pôr em prática. Por quê? Porque o São Paulo ele não conseguia dar conta daquilo que já é a desorganização dali. E ter os taxistas a circular naquela zona aumentava ainda mais a dificuldade. Mas agora eu pergunto, o problema estava nos taxistas entrarem no São Paulo ou os vendedores que estavam a vender de forma desorganizada? Obviamente, está claro que o problema está nos vendedores que vendem aí de forma desorganizada. Para resolvermos o problema, que não resolvemos, mexemos com a classe dos taxistas, cortamos a entrada dos taxistas ali para evitar o problema, quando devíamos mexer nos vendedores que estão de forma desorganizada. Porque ao tirar os taxistas dali, levamos os próprios vendedores para uma outra zona, porque os vendedores seguem. Os taxistas hoje giram em torno da ENDE, fazem a manobra entre a ENDE e a Igreja de São Paulo, fazem uma versão de marcha ali, que é perigo para todos nós, é perigo para próprios vendedores, o que faz com que os próprios vendedores deixam de estar a vender ali na zona de São Paulo, onde eles já estão de forma desorganizada, e vão para aquele lugar. O que quer dizer que se o Estado mexer, combater medidas ou combater as instituições erradas, as pessoas erradas, vai fazer com que eles também acompanhem. Porque quem consome esses produtos somos nós. Enquanto nós não tivermos consciência que determinados produtos não devem ser comprados hoje por uma questão de saúde, não devemos comprar os produtos de forma desorganizada, porque não conhecemos a qualidade dos produtos, a origem, a conservação. Nós, se melhorarmos primeiro o consumidor, eu tenho certeza que se o consumidor tiver consciência, os vendedores organizam-se. Por quê? Porque o vendedor só vende porque tem um comprador. Então, mais do que olhar para aquilo que é a problemática dos vendedores, temos que disciplinar o cidadão. Aquilo que é a educação do consumidor. Mas há medidas que visam aplicar, inclusive, multas para quem comprar produtos na via pública, só que não se fazem sentir. Não, mas a aplicação das mesmas. Aí onde está o problema. Nós temos que deixar de pensar que a punição é a solução dos nossos problemas. Qual seria a solução? Educação. Educação. As pessoas não deviam comprar. Não é porque existe uma punição, uma penalização. As pessoas deviam deixar de comprar por entender que ao comprar estariam agindo de forma errada, estariam a pôr em risco a própria vida, estariam a pôr em causa a vida dos próprios vendedores. Quantas e quantas vezes deparamos com situações em que havia 3 elementos: o vendedor, a fiscalização e o automobilista. O fiscal atrás do vendedor, o vendedor atravessa de forma desorganizada, o automobilista choca. Ou seja, estamos aqui perante um problema de todos nós. Então, todos nós, com consciência, devemos olhar neste problema e ver a forma de darmos solução. E a melhor forma de darmos solução é consciencializar as populações e educá-las a comportarem-se como se deve comportar. Muito bem. Paulo Nascimento, obrigado pela presença. São 10h53. Próximo sábado, se Deus permitir, estaremos cá de novo. Obrigado, Luís Afonso. Obrigado, telespectador. Bom fim de semana para si.
Até segunda-feira, se Deus quiser.